Fala galera, TuranoCast no ar, nosso 7º episódio com o meu brother Thiago Albino, fisioterapeuta. Valeu, meu irmão, obrigado. Thiago, obrigado aí pela presença. Vai ser uma honra te receber aqui, que eu sei que você é um poço de informações aí da fisioterapia. E por favor, se apresente aí pra galera. Queria agradecer ao convite, né, Kaique? Obrigado pelo convite de estar participando aqui do TuranoCast. Esse projeto aí que eu já escuto há muito tempo, né? E eu sou fisioterapeuta, formado já há 17 anos e atualmente atuo com quiropraxia. E eu espero poder tirar aí as dúvidas, né? Que você vai me perguntar, várias perguntas. Eu espero poder contribuir aí para o seu podcast. E vamos lá, vamos falar um pouquinho. E, pô, você é um cara muito experiente e dá aula no Brasil inteiro, é isso mesmo, Thiagão? Isso, eu já viajei para mais de 7 estados e 16 cidades aí. E, inclusive, esse ano eu vou palestrar agora no maior congresso de fisioterapia da América Latina. Olha, isso eu não estava sabendo, hein? Parabéns. Obrigado. Que legal. Que é o CIF, lá em Salvador. Que bacana. E quando que é esse daí? Vai ser do dia 12 a 15 de setembro em Salvador. Que legal, que legal. Depois vocês acompanhem. A gente vai colocar as redes sociais aqui embaixo do Thiagão. Como que você tá lá no Instagram, Thiago? O meu Instagram está como @ThiagoAlbinoFísio. Lá no Instagram, lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho sobre quiropraxia, dos meus cursos. É só acompanhar lá que... Me seguir lá que tem bastante coisa legal. Várias dicas, a gente vai dar várias dicas também aqui hoje também pra galera, né? Isso aí. E deixa eu tirar uma dúvida com você. Você é fisioterapeuta formado e dentro da fisioterapia tem várias linhas. E uma delas é a quiropraxia, é isso mesmo ou não? Sim, atualmente a quiropraxia ela é uma especialidade da fisioterapia. Entendi. Né? Ela entrou como uma especialidade. A quiropraxia ela é muito antiga já, ela surgiu em 18 de setembro de 1895 nos Estados Unidos. Caramba, até a data você sabe, que bacana. E aí ela veio para o Brasil, nós temos diversas formações, né? Nós temos faculdades de quiropraxia. Que é recente, não é? Tem um pouco mais recente, né? E a linha que eu segui foram os cursos, né? Eu fiz cursos, hoje eu sou pós-graduado e hoje eu também ministro cursos de quiropraxia para fisioterapeutas. Muito bom. E também sou professor de pós-graduação de quiropraxia para fisioterapeutas. Que legal, Thiago, muito bom. E além disso, você está focado nos atendimentos clínicos também, né? Também. Onde que você atende aqui em São Paulo? Eu atendo na Avenida Rouxinol 55, conjunto 408, lá em Moema. Em Moema, né? Moema. Pertinho aqui. Pertinho, bem pertinho daqui. Então vamos lá. Pergunta inicial que todo mundo quer saber. O que é quiropraxia? Bom, todo mundo acha que quiropraxia é uma técnica, né? A quiropraxia, a gente fala que é um estilo de vida, né? A gente fala, porque é uma profissão muito valorizada nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela entrou com essa especialidade. Então, eu falo que ela é uma ciência técnica. Ela é uma ciência onde inclui vários princípios, como que a gente fala de ciência, quando a gente fala de sistema nervoso, a arte de todo o posicionamento que você prepara o paciente para receber as abordagens. Certo. E toda a filosofia que engloba os princípios que surgiu, né? Surgiu a quiropraxia, desde a inteligência inata, que é nosso sistema nervoso, o efeito que a quiropraxia causa. Então, quiropraxia é muito mais do que simplesmente estalos. As pessoas conhecem como estalos, mas vai muito mais além. Que legal. E assim, todo mundo pode fazer? Assim, vamos supor que eu sou uma pessoa que esteja saudável, não sinto nenhuma dor. Seria bom fazer quiropraxia ou ela é destinada somente para quem está com dor, digamos assim? Ela pode ser indicada para qualquer pessoa. Tá. As pessoas, no primeiro momento, elas vão conhecer a quiropraxia porque tem dores. Né? Ninguém procura... Eu falo que ninguém liga pra gente para dar um bom dia, para tomar um café. Né? Mas procuram a gente por conta de dores. Aí, depois que conhece a quiropraxia, os benefícios, depois as pessoas elas podem continuar fazendo a quiropraxia com o sentido de estilo de vida. Então, manter sempre o sistema nervoso livre de interferências, que é o que a gente fala. Eu já vi vários videozinhos, por exemplo, das pessoas fazendo assim, quiropraxia em criança, né? Ou até mesmo quiropraxia veterinária que tem hoje em dia, né? Eu queria que você falasse isso. É para todas as idades? Todo mundo pode fazer? Como que é?
Hoje nós temos a quiropraxia pediátrica, né? Uhum. Que ela é indicada aí para algumas alterações quando os nenês nascem. Certo. Mas aquela quiropraxia que nós conhecemos com ajuste em alta velocidade, ela é indicativa para acima de 10 anos, onde a maturação óssea já está um pouco melhor. Esse é um detalhe muito importante. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Tá. Hoje no meu consultório eu consigo atender quase todos os tipos de pacientes que procuram a quiropraxia porque eu tenho instrumentos, né? Certo. Eu tenho uma maca que é específica para quiropraxia com sistemas avançados de drop que utilizam a gravidade para fazer os ajustes. Eu tenho como, por exemplo, esse instrumento aqui, que esse aqui é um instrumento que é bem específico para quiropraxia pediátrica, crânio e ATM, né? Pessoas que têm distúrbio de ATM. Então eu posso estar utilizando uns ajustes articulares de maneira segura. E não só para crianças, né? Mas eu posso utilizar também instrumentos como esse daqui, que é um outro, que eu posso estar utilizando, ele é mais potente, eu posso estar utilizando para adultos também. Tá. Então dá um exemplo que você falou, por exemplo, você comentou da ATM, que é uma coisa que muitas pessoas têm, né? Você vem com o instrumento em um ponto específico e faz esses disparos, é isso? Eu faço uma avaliação bem específica, verifico se tem ou não tem a necessidade. Tá. Tem algumas pessoas que eu não consigo fazer o ajuste manual. E aí eu acabo utilizando o instrumental. Às vezes está com muita dor ou tem medo de receber o ajuste. Tá. E aí a gente vai posicionar na região que eu preciso ajustar, aqui na mandíbula. E faço os ajustes e vou reavaliando e vou verificando se precisa fazer mais ou tá ok durante aqueles ajustes. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa vai na sua consulta, por exemplo, vamos supor que esse é o problema que ela tem de ATM, você dá esses disparos, são os estímulos mecânicos, e aí esse estímulo, ele vai fazer com que o corpo se ajuste depois? É isso mesmo? Isso, porque o princípio da quiropraxia é essa autocura que a gente fala, Sim. né? Essa neuromodulação que você vai dar. Então, a quiropraxia ela não trata sintomas, ela trata a causa. Então, eu preciso descobrir a causa do problema, dar os estímulos necessários para aí sim o corpo gerar a autocura. E ele mesmo vai se ajustando. Ele mesmo É o vai que a se gente fala ajustando. que o corpo se cura. O Né? corpo se cura sozinho. E assim, vamos supor que é a minha primeira consulta, cheguei lá. Como você faz a sua avaliação? Dá para fazer um panorama geral? Porque as pessoas normalmente têm medo daqueles estalos. Putz, ele vai me virar, vai estralar meu pescoço. As pessoas têm medo disso, né? Como que você recebe a pessoa num primeiro atendimento? Essa é uma pergunta bem legal, né? Porque é uma metodologia que hoje eu desenvolvi, né, de atendimento, né? Isso junto 17 anos já de fisioterapia, né? A quiropraxia que eu atuo desde 2016. Então, o paciente que chega lá no consultório hoje eu faço uma anamnese bem específica, porque eu preciso descobrir tudo da vida, né? Eu até quando eu estou dando aula, né, eu brinco com os meus alunos que a gente vai puxar a capivara do paciente. Tudo. Se o sono dele é bom, o que ele come, se ele faz atividade física, se ele está estressado, se ele já sofreu algum acidente ou não, se ele toma um remédio X, Y. Eu preciso hoje puxar todo o histórico do paciente para entender por que ele está tendo aqueles sintomas, né? Aquele problema. Porque não adianta o paciente só deitar lá e estralar. Vai funcionar? Vai resolver? Não. É como se a gente estivesse tampando o sol com a peneira. Então, o paciente vai chegar, eu vou fazer uma anamnese, vou fazer alguns testes específicos que a gente faz dentro da quiropraxia para saber se eu posso ou não posso ajustar alguma região específica. E o teste, por exemplo, como se fosse aquele teste que você mede um pé com o outro ou não? Esse é depois. Esse é depois, tá. Eu faço alguns testes que são prioridades, que é o teste de artéria vertebral, que a gente faz para verificar, né? Nós temos essa artéria aqui, que é esse vermelho aqui que passa aqui na cervical, e eu preciso fazer um teste específico para verificar se eu posso ou não posso ajustar com alta velocidade. Fazer um famoso crack para as pessoas que estão assistindo. Por quê? Porque isso é uma segurança, né, do paciente estar lá. Chegar lá e ter um bom atendimento. Então, eu faço esses testes específicos, verifico. Se o paciente não puder fazer
ou se ele não puder, não gostar, aí eu já utilizo o instrumental. Entendi. Mas se o paciente puder fazer, isso é bom, mas aí pelo menos eu faço esses testes pré-ajustivos. Tá. E aí depois que eu vou com o paciente para a maca, aí eu faço aqueles testes que as pessoas já estão olhando, que é chama leg check, né? Que é a verificação do comprimento das pernas. Não perna curta verdadeira, né? Mas uma perna adaptativa. Como assim, por exemplo, a pessoa tem, vê se eu vou falar certo, né? A pessoa tem um desnível aqui no quadril e isso faz com que um pé fique tipo, mais afastado que o outro, digamos assim. Isso. Fala do seu jeito que é melhor, vai. É o que eu falo. Você dorme basicamente sempre do mesmo lado, come sempre do mesmo lado, você senta, às vezes cruzando a perna, sempre do mesmo lado, e isso vai gerar alterações adaptativas musculares do seu corpo. Essas alterações adaptativas vão fazer com que o seu sistema se reposicione, dando uma perna curta falsa, uma perna curta adaptativa. E aí nós vamos fazer essa avaliação, que se chama leg check, para verificar aonde está a causa do problema que está fazendo essa perna aparecer curta. E não quer dizer que a pessoa tem uma perna curta. E se tiver esse desnível entre as duas pernas, aí isso pode gerar alguma dor em algum outro ponto do corpo? Como consequência, mas nem sempre, né? Mas como consequência, porque às vezes uma pessoa sem dor, por exemplo, hoje, se você fala assim, Thiago, eu queria dar uma olhada na minha coluna, você está com dor? Certo. Não. Eu posso ir lá na avaliação e verificar que você está com uma perna mais curta também. Por quê? Porque você treina, você dorme, você escreve com um lado, você está atendendo, tem o computador aqui. Então, essas adaptações do dia a dia que vão gerar essas alterações no nosso corpo. Entendi. Então, não quer dizer que a pessoa vai ter uma perna mais curta e vai ter dor. E também tem, às vezes, diagnóstico que a pessoa chega lá com as pernas igualadas. Aí eu tenho que descobrir a causa, né? Que a gente fala que tem essas subluxações que a gente chama, elas são escondidas. Aí eu tenho vários testes que eu vou descobrir, o corpo vai me dizer onde está o problema e eu vou ajustar. E quais são as maiores queixas assim das pessoas que chegam no seu consultório? É dor na lombar, é dor no cotovelo, no ombro? O que você sente nos seus atendimentos? A maioria dos casos são dores na região lombar. Né? Certo. Mas hoje, eu falo que de 2020 para cá, aumentou muito a queixa também de dores na região cervical, né? Pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos, né? Uhum. Então, as pessoas têm ficado muito tempo usando aparelhos eletrônicos, sentadas, sedentárias, e isso também acarretou em problemas na região cervical. Você acha que o que impacta também ficar olhando para baixo no celular, isso vai dar alguma coisa ou não? Vai não porque a pessoa está olhando para baixo, né? Porque eu sempre falo nos meus cursos para os pacientes, antigamente as pessoas liam o jornal. E também tinham dores no pescoço. Só que a grande diferença é que o que acontecia? A pessoa pegava o jornal, ela lia lá, ficava às vezes, sei lá, meia hora, uma hora além do jornal, fechava o jornal e ia trabalhar. Hoje a pessoa, ela pega o celular e fica muitas horas, fica uma horinha lá mexendo no celular, e intervalo em intervalo fica mexendo no celular. Então, o problema não é estar olhando para baixo. Certo. É o quanto de tempo ela fica no celular durante o dia, durante a semana, o mês e o ano. E isso vai acarretar problemas futuros. Que hoje em dia é full time, né? Todo mundo no celular. E a posição que o pessoal trabalha também, que tem um nome para isso, né? A parte de ergonomia. De ergonomia, né? Você tem alguma dica que você pode dar para o pessoal dessa parte de ergonomia? Você que trabalha em escritório, ajusta esses 3 pontos que já vai melhorar muito a sua posição e evitar dores. Tem alguma dica especial? Sim. Hoje as pessoas sempre me perguntam qual que é a melhor posição para trabalhar, né? Qual que é a postura ideal? A gente sabe que hoje na ciência não existe a postura ideal. A gente fala que a melhor postura é sempre a próxima. Certo. Então, a gente tem que sentar no local e estar se sentindo confortável hoje. Tá. Eu posso levantar a tela, está na altura dos olhos? Pode. Mas às vezes, para mim, não vai ser tão legal, porque eu tenho por exemplo, uma cifose, né, que é essa curvatura, e se eu levantar muito, eu vou esticar muito a coluna e vai cansar minha coluna. Entendi. Então, eu tenho que colocar o computador numa posição que eu consiga ficar confortável, uma boa cadeira que eu sinta conforto também,
né? Eu, Thiago, gosto muito de trabalhar com a cadeira mais alta, porque eu gosto de apoiar quando eu vou estudar, escrever alguma coisa, que eu apoio o meu antebraço aqui, porque eu me sinto confortável. Perfeito. E eu sempre falo assim, para não ter dores no trabalho, se movimentar. Então, assim, de hora em hora, tem que levantar, tem que dar uma esticada, tem que dar uma alongada. Ó, isso é muito importante. Então, vocês viram, pessoal? De hora em hora, vai fazer um xixi, vai levantar, fazer alguma coisa para não ficar travado. Senão vai começar a encurtar tudo que a gente fala, né? E aí as dores aparecem. E aí o pior de tudo, a pessoa fala assim, eu vou melhorar a postura. E trava. Ah, entendi. Né? Antigamente o pessoal falava, né? Encolhe a barriga, estufa o peito. E a gente sabe que não é isso, né? Mas o que a gente pode fazer é se hipercorrigir e relaxar. Para você só modificar um pouquinho a sua postura. Perfeito. É. E uma coisa que eu percebi ao longo dos anos foi assim, porque quando você é novinho, você não tem nada, né? Praticamente a maioria das pessoas, você tem 20 anos de idade, você não tem nada, você tá bem, tudo mais. Aí a gente começa a ficar mais velho, começa a entortar e aparecer as dores, né? Mas o que eu percebo? Vou ver se eu tenho razão. Quando uma pessoa não faz nada de atividade física, tá parada, ela começa a travar e ter dor. E se ela faz muito, ela também tem, né? Então, em qualquer um dos casos, você teria que fazer uma quiropraxia, alguma coisa para soltar esse corpo, esses músculos, né? E antes você não dava valor, hoje eu dou muito valor, porque assim, muda a vida completamente. Eu sempre falo, coloca 2 cenários, é o que você falou. A pessoa que não faz nada e a pessoa que treina e tem dores porque treina. Uhum. Eu prefiro a pessoa que treina e tem dores. Por quê? Porque ela tem, pelo menos ela tem reforço muscular, Certo. ela tem um condicionamento melhor de recuperação do que uma pessoa que não faz nada. Por quê? Porque a pessoa que não tem músculos, ela vai sentir... Aí quando ela precisar realmente de... Por exemplo, chegou em casa para pegar compras. Ela agachou lá, pegou o peso e travou, né? Pode acontecer também com uma pessoa que está treinando muito e tal, mas o retorno depois que a pessoa trava, né, que o melhor, a pessoa que treina, ela tem um retorno mais rápido, porque ela tem uma resposta muscular melhor daquela pessoa sedentária. Entendi. Então, entre os 2 cenários, eu prefiro ainda a pessoa que treina. E você tocou num ponto que é importante. Você já comentou comigo várias vezes que você foi socorrer pessoas que travaram, né? Como é que funciona isso? A pessoa estava em casa, foi fazer algum movimento, travou a coluna, ficou lá caída no chão e você teve que socorrer. O que aconteceu? O que acontece no corpo da pessoa e como que você socorre? E foi até engraçado esse caso, né? Eu tava em casa, tava no sol, falei, vou pro Parque Ibirapuera, né? Uhum. Ia correr, então, passei protetor, foi pro Parque Ibirapuera, ia pro Parque Ibirapuera, me ligou. Meu marido aqui tá travado no chão, tá travado no chão desde as 9 horas da manhã, isso já era 1 hora da tarde. Nossa, coitado. E aí eu falei, então você espera um pouquinho que eu preciso no consultório pegar meus equipamentos, né? Já tá de protetor, né? Tirar o protetor, tudo do corpo. Peguei as coisas e fui na casa, né, da pessoa. A pessoa tava literalmente no chão, sentada no chão. Nossa. Né? E as macas de quiro, elas são mais baixas, ainda bem. Então, o paciente foi engatinhando, subiu na maca, ficou lá. E aí eu consegui fazer... a princípio eu usei a quiropraxia instrumental, porque eu não conseguia fazer rotações, né, na pessoa. E quando trava, aonde que trava? Por exemplo, aqui na coluna, tem um local mais específico que você fala, esse é o que trava com mais facilidade? Pode travar em qualquer local, Certo. né? Pode travar em qualquer local. Mas, assim, nós podemos travar na cervical, né? Que são os famosos torcicolos. Na região torácica, por algum movimento indesejado. Então, a pessoa usou demais essa região aqui. E a famosa lombar, né? Entendi. E geralmente a pessoa vai travar, a gente fala que ela trava como? Ela trava quando o músculo vê, né, o corpo vê que alguma coisa não está certa. Então, assim, a vértebra ela não trava sozinha, o que trava a vértebra é o músculo. Então, por algum movimento que o corpo falou assim, não, é melhor a gente travar aqui, senão vai dar ruim. Entendi. Então, é como se fosse apertar o botãozinho mesmo e trava. Então, é um mecanismo de proteção. Então, a pessoa pode travar em qualquer região do corpo. E sempre que trava, dá para destravar na hora ou tem casos que não são mais graves? Como que funciona? Olha, tem casos que as pessoas têm, elas acham que às vezes vou chegar lá no consultório e vou melhorar dor. Tem uma grande diferença entre mobilidade, de voltar a ter o movimento,
e aliviar os sintomas. Certo. Então, eu já cheguei a pegar torcicolos que a pessoa tava assim, ó. Tava assim, exatamente assim. Eu olhei e falei assim, e agora, né? Eu falei, caramba, esse torcicolo tá... E eu nunca tinha atendido um torcicolo tão assim, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí, eu fui conversando, falei, não, eu acordei assim, com esse jeito aqui, eu acho que peguei uma friagem, foi o que o paciente tinha falado, né? Mas é um paciente que atendia muito, treinava muito, tudo, né? Acabou forçando Demais e acordou. E aí eu tive que usar outras técnicas, como técnica de liberação miofacial, que são técnicas que eu libero pontos musculares, para eu conseguir alinhar a cabeça. A partir do momento que eu alinhei a cabeça, eu consegui colocar a pessoa na maca, aí eu entrei com a técnica instrumental, porque eu não conseguia fazer alguns testes de rotação. Pessoa, como que você tá? Alinhei, a pessoa melhorou? Aí, tô sentindo dor ainda. Falei, mas você tá com a cabeça reta, pelo menos, né? Então, assim, ótimo, né? Entendi. Que bom, né? Então, eu falei assim, não, então, posso treinar hoje? Não. Já queria treinar. Com a cabeça no treino. Falei, não, calma, seu corpo acabou de destravar. Agora você precisa dar um tempo pro seu corpo desinflamar, seu corpo falar, não, agora eu posso voltar à atividade. E que você falou assim do atendimento pontual, mas, por exemplo, uma pessoa vai, eu sei que tem níveis diferentes, mas uma pessoa tá com a lombar muito ruim, a ponto de travar. Vai lá e você vai liberar, ela se sente bem, só que vai passar uma semana, acho que o corpo tende a travar naquele mesmo local, né? Teria um número mínimo de sessões que ela precisa fazer com você para o corpo entender que destravou? Eu sempre falo que cada caso é um caso, né? Mas como que hoje eu atendo né, que é a minha metodologia de atendimento? Eu falo que a pessoa tem que... o corpo tem que entender um novo conceito, né? O corpo tem que entender uma nova leitura dele. Então, não adianta a pessoa ir lá fazer uma sessão só, que não vai resolver tudo. Eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso que ela vá lá, eu faço um atendimento. Às vezes variam de 3 sessões, 5 sessões. Isso é de cada caso, né? Sim. Mas hoje eu sempre recomendo, no mínimo, de 2 a 3 sessões. Para eu também poder entender o corpo da pessoa, né? Porque a pessoa faz uma sessão. Eu preciso que ela retorne, porque eu preciso ver como que você ficou. Como que o corpo respondeu, como que o seu corpo respondeu. Aí eu vou fazer de novo uma avaliação, vou falar, olha, aqui resolveu, mas eu preciso ainda mexer aqui. Olha, eu preciso ainda trabalhar esse músculo aqui. Porque é sempre assim, a pessoa não tem um problema só. Se resolve aqui, vão aparecendo os problemas menores, digamos assim, né? Até porque se a pessoa tem dores, né? As dores de maior calibre, elas vão saindo fora e as pequenininhas vão surgindo, né? Vão aparecendo. Agora sou eu aqui, agora eu preciso mexer lá. Então aquela frase é verdadeira, que a dor maior esconde a dor menor, é isso, né? Sim. E queria que você falasse da sua técnica, porque você, que é muito estudioso, ao longo de todos esses anos, você meio que foi juntando todos os conceitos e você criou uma técnica própria, né? Me conta mais, por favor. Então, o que eu faço hoje, né? Hoje eu tenho esse sistema de avaliação específica, onde eu me baseio especificamente nos conceitos da quiropraxia. O meu raciocínio clínico é puxando para a quiropraxia. Eu falo que eu tenho 2 cérebros. Um pensando como quiropraxista e o outro como fisioterapeuta. Certo. Então, o paciente chega, ao mesmo tempo que ele vai falando, eu vou pensando como que eu vou atender ele utilizando a quiropraxia e, se eu precisar, como que eu vou utilizar os recursos fisioterapêuticos. Entendi. Então, eu criei esse sistema de avaliação onde eu consigo avaliar, tratar dentro com as técnicas articulares, musculares, e utilizando outras abordagens, como, por exemplo, a liberação miofacial, o agulhamento seco. Então, comenta rapidamente cada um desses, porque acho que o pessoal não conhece, Thiagão. Então, junto com a quiropraxia e dentro da fisioterapia, você tem várias técnicas diferentes que você pode ir utilizando de acordo com o caso de cada um, né? Isso. E aí nós temos a liberação miofacial, que são técnicas de tecidos moles, ou seja, músculos, fáscias, né? Eu sempre falo assim, quando você acorda de manhã, o lençol da cama tá todo bagunçado. O que eu falo? O colchão é o músculo, o lençol é a fáscia. Então eu tenho tensão no músculo, que seria no colchão, e tensão na fáscia. Se eu puxar
a ponta de um lençol, vamos imaginar aquele lençol de elástico. Se eu puxar a ponta do lençol, eu vou esticar o lençol. Então, eu preciso trabalhar esse lençol e trabalhar esse colchão. Eu tenho várias técnicas que eu vou trabalhar no corpo da pessoa, para tirar as tensões musculares, melhorar aí a oxigenação celular. Depois eu também tenho técnicas que a gente chama de dry needling, que é o agulhamento seco, utilizando agulhas de acupuntura nos pontos de tensão muscular. Eu tenho pontos onde eu preciso focar mais esse posicionamento das agulhas, porque às vezes a tensão é tão grande, né? Tem pessoas que têm tensão tão grande que às vezes eu não consigo palpar. Aí eu prefiro utilizar técnicas invasivas, como por exemplo o dry needling. Porque a agulha ela vai mais profundamente. Vai mais profundamente e eu vou conseguir desativar esse ponto e fazer com que o corpo aumente lá a vascularização e o corpo se cure. Muito bom. E também a ozonioterapia, que é uma técnica invasiva que eu utilizo, utilizando o gás, né, o ozônio, para pontos de tensão muscular. Tem alguns protocolos. Eu utilizo o protocolo que eu utilizo no dry, eu utilizo com ozônio, alguns protocolos específicos. É o protocolo que eu desenvolvi nesses pontos, né? Utilizando os protocolos que chama o protocolo neuropático, utilizando a ozonioterapia para eu causar, que a gente fala como se a gente fosse causar uma lesão neurológica reversível. Ou seja, eu vou circundar o trajeto neural meio que para eu parar a dor. Que legal. Né? Então, muito bom. E aí, quando eu paro a dor, o que eu consigo? Entrar com outros recursos. Eu consigo entrar com exercícios, ou indicar ao paciente, você tá legal, daqui 2 dias você pode voltar a fazer exercício. Por enquanto, dá 1 dia só de recuperação sem carga, senão tá machucadinho internamente, tá vascularizando. Então, depois, vida normal, e aí vai. Pessoal, isso é muito bacana, porque o Thiago ele combina as técnicas. Então, eu como conheço ele, passo com ele há muito tempo. Então, ele fez a quiropraxia, fez uma liberação, usou a ozonioterapia, que o ozônio é o melhor anti-inflamatório que existe. Na primeira sessão, você já está assim, completamente renovado. Você até dorme melhor, não é? Sim. Dependendo do caso, você vai dormir mais relaxado, mais tranquilo e faz muito efeito, tá? Eu, por exemplo, eu treino todos os dias. Então, vira e mexe, eu tô com alguma dor, não tem jeito, né? Aí eu falo, Thiago, preciso de você, vem aqui me socorrer, porque às vezes vai desalinhar o corpo porque você tá pegando peso, tá pegando carga e tá treinando. Então, isso que eu acho muito bacana é que você faz, não é uma só, né? Você olha o paciente, aqui eu vou usar essa. Combine essa combinação, a pessoa renova de uma maneira, assim, surpreendente, né, Thiago? Sim, e é o que é mais interessante, né? Que você tem que tratar o paciente, você tem que perguntar para ele o que ele quer, né? Então, às vezes, eu quero voltar a treinar porque eu não consigo pegar um peso. E aí, o meu objetivo como fisioterapeuta é fazer com que o paciente volte para as atividades dele o mais rápido possível. Certo. Então, aquela coisa de, eu preciso fazer 50 sessões, isso não existe, né? Qual que é o sucesso? Eu falo que o sucesso do tratamento é com que o paciente volte às atividades, né, o mais rápido possível. Certo. E para uma pessoa assim que já está bem, vamos supor que a pessoa passa com você, ela estava com uma dor lombar, passou com você, resolveu, e ela fala, agora eu quero fazer uma manutenção, vou ficar passando com você fazendo uma manutenção, de quanto em quanto tempo mais ou menos ela passa para fazer aquele shake-up na carcaça, digamos assim? Ela pode fazer, dependendo da atividade física, se é uma pessoa que tem uma alta intensidade de exercícios, eu recomendo pelo menos de 15 em 15. Perfeito. Se uma pessoa treina, faz outros esportes, pelo menos uma vez ao mês para fazer uma manutenção. E aí lá eu vou ver, né? Aí eu refaço a avaliação e verifico se precisa fazer mais alguma coisa, né? Ou algum outro tratamento ou não. Mas geralmente é de 15 em 15 a uma vez por mês. Perfeito. E isso é para você que, por exemplo, você faz seu alinhamento e balanceamento do seu carro, mas não faz o seu, né? Tem que passar lá com o Thiago para fazer de tempos em tempos, que é outra vida. Eu sei porque eu não fazia e comecei a fazer, é outra realidade, né? Você dorme melhor, você presta atenção nas posições que você tá, qualquer coisinha assim, você fala, opa, já preciso voltar. É outra vida, né, Thiago? E com certeza. E é o que você falou do sono, dá sono mesmo, porque a pessoa relaxa, né? É isso mesmo. O sistema nervoso recebe as informações livre das interferências. Certo. E aí o corpo quer se recuperar, então dá aquele soninho gostoso, né? Eu falo que é um soninho gostoso. Muito bom.
Que outro tipo de caso que você pega que você fala assim, ó, esses casos me procuram bastante, os mais comuns, assim, igual o da dor lombar que você falou. Tem algum outro caso? Tem alguns casos assim específicos, como por exemplo dores no joelho, né? O pessoal que corre, o pessoal que joga futebol. Então aí eu faço alguns tratamentos, né? Liberação miofascial, LED terapia, né? Que também Comenta um pouquinho da que radioterapia. é também voltada, é uma luz, né? Que trabalha com a parte de anti-inflamatória e também cicatrização combinada com a parte de ozônio. Então eu uso um injetável para tratar toda essa parte de aumento de circulação sanguínea, toda a parte de oxigenação da região, e também uso o LED para potencializar ainda mais o efeito anti-inflamatório. Muito bom. Eu queria comentar de uma diferença, porque assim, vamos supor que você está com uma dor. O mais comum é a pessoa ir tomar um anti-inflamatório. Mas se está com dor no joelho, se toma um anti-inflamatório, ele vai agir no corpo inteiro. Então o Thiago consegue fazer isso. Está com dor no joelho? Então beleza, a gente vai aplicar o ozônio no joelho, vamos jogar a luz vermelha, né? O laser, e fazer todo esse tratamento no ponto que precisa ser tratado. O resto, os órgãos não tem nada a ver com o joelho, né? Então é mais ou menos por aí, Sim. não é, senhor? Até porque senão você começa a tomar remédio, e aí você acaba ferrando outros órgãos, né? Exatamente. Então, estômago, fígado. Então, viver à base de remédios não é bom, né? Um dos fatores que levam as pessoas a procurarem o atendimento da quiropraxia é a utilização de remédios, né? Que causa a famosa subluxação vertebral, que é essa interferência no cérebro. Então, o uso excessivo de remédios vai fazer com que a pessoa me procure também. E vejam bem, a gente não está falando mal de remédio. O remédio ele tem a função dele específica, mas ele utilizado cronicamente faz muito mal para a saúde, que se sabe. Então a gente tem todas essas outras técnicas que vão agir naquele local que precisa ser curado, né? Sim. E essa combinação, assim, é mágica, né, Thiago? O ozônio e laser terapia é uma combinação mágica. Sim, o remédio, ele é quando bem direcionado, porque tem casos que a pessoa tem que tomar remédio, não tem jeito. Mas a gente está falando do uso excessivo, né? Desnecessário, né? Exatamente. Isso que faz mal, né? E, por exemplo, eu na consulta, eu prescrevo bastante fitoterápico, várias vitaminas e minerais, e faz muita diferença, porque a gente tem fitoterápico que atua como anti-inflamatório, um que vai ajudar na produção de líquido sinovial, outros que vão ajudar na reconstrução da cartilagem. Então, a gente faz um mix, junta esses fitoterápicos com o atendimento da quiropraxia, é um milagre praticamente, que a pessoa renova, né? E vai desinflamando aos pouquinhos, né? Não é aquela coisa brusca. Sim, casos muito legais assim são, por exemplo, as pessoas vêm com dor no cotovelo. Entendi. Que é a famosa epicondilite lateral, que é o cotovelo de tenista, né? Que é o epicondilite lateral. Só que às vezes os sinais e os sintomas não batem com a atividade que a pessoa faz. E aí eu consigo, através da avaliação, verificar que às vezes o problema está na cervical. Entendi. Então, você falou, casos legais. A pessoa vem com dor no cotovelo, eu mexo na cervical e melhora a dor. Que legal, olha. E terminando aqui, a gente vai fazer essa avaliação, porque inclusive eu estou com uma dor no cotovelo de treino, tá pegando um pouquinho aqui, e pode ser que seja isso. Pode ser também. Por exercício, fazer algum posicionamento, nós temos os nervos, né? Que são essas coisinhas em amarelo aqui, são os nervos, e cada nervo vai inervar uma região do braço. Certo. Então, nós pegamos a região, por exemplo, da vértebra C6, né? Tem essa inervação aqui que inerva para a região lateral do cotovelo. Pode ser. Muito bom, entendi. Pode ser que esteja também interferindo aí nessa dor aqui. Certo. Mas também pode ser que seja uma causa local também. Então a gente tem que fazer alguns testes para diagnosticar isso. Perfeito, entendi. E agora eu queria que você desse uns exemplos práticos para as pessoas que estão em casa, assim, que estão se sentindo meio travadas. O que eles podem fazer em casa, assim, para deixar o corpo mais tranquilo? Aquele exemplo que não tem desculpa, né? De não fazer, né? Exatamente. Então vamos lá. Aquilo que qualquer pessoa consegue fazer em casa, que fala, ó, eu não tenho condições agora de marcar uma consulta com o Thiago, mas eu quero fazer em casa porque eu quero me sentir melhor. O que a pessoa pode fazer? Eu trouxe um exemplo bem prático aqui, ó, utilizando uma toalha de rosto. Perfeito. Né? Uma toalha de rosto, vai fazer vai enrolar ela aqui, a pessoa vai sentar numa cadeira, vai colocar a toalha aqui na região do pescoço, né?
terminando a cabeça e começando aqui a cervical, né? Tá bom. Eu vou puxar até eu sentir que tá travando a toalha, vou crescer a minha coluna e vou olhar para cima. E puxando a toalha, Isso. né? Como se a toalha que puxasse a cervical, ó. Certo. Ah, entendi. Vai e volta, tira a pressão. Tá. Vai, Voltou, tirou. tira a pressão. Depois eu vou, como se a toalha estivesse colada no meu pescoço, né, em mim. Eu vou puxar o lado esquerdo e vou olhar lá para cima. Na diagonal. Para um lado e depois para o outro. O show, vocês que estão ouvindo aí pelo Spotify, vocês podem assistir o vídeo no YouTube, viu, galera? Isso. E pro outro. O que que isso vai fazer? Movimentação na região cervical. Então, as pessoas que ficam muito tempo olhando para baixo, hoje quase todo mundo, isso vai fazer com que eu estimule o retorno da curvatura natural da coluna. Que legal, que legal. Até eu vou fazer isso, eu não isso é conhecia. Muito bom. Posso também depois pegar a mesma toalhinha, né? Essas séries eu posso fazer uma média de 3 séries de 10 repetições, né? Tá. Essa de extensão, para um lado e para o outro, eu sempre conto 5 para cada lado, né? Porque para a pessoa também não deixar de fazer. Então, eu prefiro que a pessoa faça 2 vezes por dia, 3 vezes, assim, do que colocar muitas séries e não fazer. Entendi. E ela também pode fazer um rolinho de toalha, colocar no chão, né? Então, tem que ser em cima de um tapete, de um colchonete, e deitar em cima e deixar aí uns 10 minutinhos, põe um sonzinho, também então para relaxar. Ficar com o pescoço apoiado. Apoiado aqui também. Isso ajuda bastante. Que seria completamente diferente do que ela deitar num travesseiro. Sim. Aqui eu estou colocando na região cervical, né? É como se eu fosse colocar assim. Bom. Certo. E isso aqui vai fazer com que eu relaxe essa região cervical e faça com que a coluna volte a ter a curvatura, né? Que a gente chama de lordose cervical. Isso é muito bom. E a pessoa poderia fazer todo dia esse exercício? Pode fazer todo dia. Isso aqui com a toalhinha pode fazer todo dia. Que legal. Tem algum outro algum alongamento, algum outro de relaxamento corporal que dá para fazer em casa? Eu falo que a pessoa, o simples de abraçar as pernas, o simples de rodar para um lado, rodar para o outro, se movimentar, né, espreguiçar, isso a pessoa pode estar fazendo, não tem contraindicação, né? E a pessoa vai estar se movimentando, vai fazer com que o corpo não fique travado. Perfeito. Então, esticar, gira para um lado, gira para o outro, abaixa, tenta segurar os pés, sem forçar, né? Mas vai e volta. Tem um horário melhor? Qualquer horário serve? Ou, por exemplo, a pessoa acordou, já seria legal fazer de manhã para já soltar o corpo? Eu sempre falo que hoje não tem essa diferença, né? Mas o que eu gosto de fazer, que é o que eu faço, eu acordo sempre devagar, porque eu passei horas deitado, então meus músculos estão relaxados. Certo. Então eu acordo, levanto, caminho um pouquinho, espero o corpo dar aquela acordada, aí os músculos já vão acordar também, e aí você pode fazer os alongamentos. Porque senão você vai esticar além do que o seu corpo fisiológico conseguiria no decorrer do dia. Entendi. E, bom, foi uma aula aqui, Thiagão. O que mais você quer comentar aí que você acha que dentro da quiropraxia é bacana do pessoal saber? Porque o que eu sinto, tá? Mesmo eu da área da saúde igual você, que as pessoas, assim, não dão muito valor. E é uma coisa extremamente que muda a vida de todo mundo, né? Então, que outra forma você pode falar para a pessoa para ela falar, putz, é verdade, eu preciso fazer uma quiropraxia para conhecer? Eu sempre falo que as pessoas que não conhecem, né, nunca fizeram quiropraxia, às vezes por medo, né? Então, assim, que experimentem fazer, lógico, com um profissional que seja capacitado, que tenha um embasamento legal, um conhecimento, para sentir o que o corpo vai responder, né? Como que o corpo vai reagir, né? Depois, melhora de mobilidade, melhora do sono, alívio dos estresses. Então, assim, a pessoa tem que procurar, de qualquer forma, acho que pelo menos uma vez na vida tem que fazer para sentir os benefícios. Com certeza. Né? E o que eu falo assim, né? Eu, na minha anamnese, eu também pergunto uma coisa bem legal, a gente estava até conversando antes,
sobre alimentação, né? Porque às vezes a pessoa chega para mim super inflamada, sem alimentação, come só besteiras. Aí a pessoa tá com aquelas dores musculares, mas também não é só a dor muscular que ela precisa resolver, né? Ela precisa também resolver a alimentação dela. Então, isso eu pergunto também. Porque você vai aplicar todas as técnicas que vão ajudar a pessoa a desinflamar, só que ela está inflamando o corpo comendo coisa errada que não deveria, Sim. né? Então tem que ser um conjunto de tudo. Isso retarda o meu tratamento e também retarda o tratamento da pessoa. A gente pega, por exemplo, a nossa coluna inerva os órgãos. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor na região torácica e a pessoa só come besteira. A parte do estômago vai estar meio inflamada. Vai refletir na coluna torácica dela lá. Isso é muito importante, hein? Que é a parte visceral. Então, tenho que dar atenção também na anamnese e ver como que tá essa alimentação. Ah, essa alimentação tá boa? Tá. Como tá seu sono? Tá péssimo. Aí eu vou indicando para os profissionais que às vezes precisam... a pessoa precisa se cuidar também, né? Perfeito. Então, a minha parte, ela é coluna, ela é corpo, ela é víscera, mas eu vou até certo ponto. Se a pessoa também não ajuda nas outras coisas, né? O meu trabalho também, ele vai funcionar, mas ele funcionaria melhor se a pessoa também contribuísse nas outras partes também. Vocês viram, né, pessoal? Então essa visão mais holística, digamos assim, e holo significa todo, né? Então essa visão de um todo que o Thiago tem, porque ele está fazendo o trabalho dele, mas a pessoa precisa fazer a lição de casa, precisa comer bem para controlar toda essa inflamação do corpo, senão vai interferir e atrasar os benefícios que o seu trabalho ia trazer tão breve, vai demorar mais que a pessoa só está se alimentando com alimentos inflamatórios. Sim, né? tem essa parte também. E uma diferença, que eu tenho uma pergunta, tem diferença se uma pessoa assim é mais obesa, com mais gordura, e uma pessoa que é mais magrinha? Nas duas dá para fazer a quiropraxia, uma é mais difícil que a outra, como que funciona? Quando a pessoa ela é sobrepeso, tudo é um pouco mais complicado no sentido do pós-consulta na pessoa, né? Que a pessoa que ela tem sobrepeso, ela é uma pessoa às vezes um pouco mais cansada, porque ela tem um desgaste energético maior. Mas dentro da minha consulta, eu consigo atender qualquer pessoa, porque eu tenho hoje mecanismo como atender. Então, eu tenho uma maca que me auxilia, né? Porque eu também preciso de ajuda. Verdade. Conta as suas macas, que você tem várias diferentes, né? Eu tenho uma maca, né? Que é uma maca, a gente chama de drop table, que é uma maca onde tem sistemas de alavancas onde vão me auxiliar a atender os pacientes. Então, às vezes tem pacientes que estruturalmente é maior do que eu não conseguiria fazer alguns posicionamentos. Então, a maca ela vai me auxiliar a fazer isso. Entendi. Eu tenho uma técnica, que é a técnica de Thompson, que aí eu posso estar atendendo a pessoa utilizando essa técnica. Né? Mas no sentido de benefícios, o que a quiropraxia, tanto com uma pessoa sobrepeso, uma pessoa mais magra, é o benefício ao mesmo. É o mesmo. Isso. Porque as duas vão ter a coluna vertebral, vão ter os ossos que você já sabe, a técnica é a mesma, só que você tem um jeitinho diferente para cada uma para atender e personalizar esse atendimento. Isso, para adaptar, eu tenho que adaptar o atendimento para cada paciente. Eu tenho que personalizar. Perfeito. Isso foi bacana porque assim, tem gente que às vezes a pessoa tem um sobrepeso e fala, putz, acho que ele não vai conseguir me atender. Não, consegue sim, porque você tem todas essas técnicas de maca, de equipamento. E aquele TENS, eu lembrei daquele equipamento que é o famoso choquinho, né, que é o TENS. Para que ele serve? Quando que você utiliza ele junto na quiropraxia? Hoje o TENS eu utilizo ele somente junto com o Electro Dry Needling. Né? Certo. Porque a gente sabe que o TENS ele é um aparelho que vai só fazer com que a dor pare por um período curto e depois volta. Entendi. Aí eu combinado a eletroterapia com a agulha, né, com o Electro Dry Needling, aí eu consigo, além de trabalhar o ponto, né, desativação do ponto, eu consigo entrar com analgesia profunda. Aí eu tenho uma excelente combinação. Entendi. Então eu utilizo mais quando eu preciso, a pessoa está com um fator muito agudo, chega com um ponto, sei lá, na cervical muito agudo. E a pessoa não consegue mexer. Faço toda a quiropraxia, libero, ponho a agulha e ponho o eletro, para potencializar ainda mais o efeito analgésico. Que legal, muito bom. Bom, Thiagão, foi excelente, poxa.
Você deu dicas, falou de todo mundo, todos os casos, né? Aí, a maioria. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar que você acha que é importante? As pessoas sempre falam assim, quiropraxia é segura? Ela é segura desde que você faça aí com um profissional que tenha, né, toda essa preocupação de atender, né? Eu falo que o profissional que tem a preocupação não é o profissional que tenta instalar o mínimo possível no paciente. Entendi. Né? E não é o paciente que... Eu não quero instalar o paciente, né? Até porque eu não procuro o estalo articular. O estalo, para mim, ele é consequência. Né? Isso é importante. Porque as pessoas, às vezes, acham que... chegam lá, não instala. E aí? Eu falo assim, não tem problema. Isso eu já explico pro meu paciente. O estalo é só um vácuo que cria entre as articulações. Para mim, o que é importante? Eu verificar a sua articulação, faço o ajuste, faço de novo o reteste, né? Retesto e verifico se melhorou a mobilidade. Isso é o que importa para mim. Entendi. Muito boa explicação, porque às vezes tem perfis de pessoas que têm medo dos estralos e tem pessoa que fala, não estralou, então não funcionou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E isso eu falo muito para os meus alunos falarem para os pacientes deles, né? Eu falo, quando vocês forem começar a atender os seus pacientes, você tem que explicar. Eu não procuro os estalos articulares, eu procuro com que o seu corpo fique livre das interferências. Se estalar ou não, tá tudo certo. Entendi. Avalia, ajusta e reavalia. Perfeito. Tiagão, foi uma aula aí, obrigado, quero agradecer. Pessoal, vocês que querem ser atendidos pelo Thiago, vou deixar todos os contatos aqui. E você que é fisioterapeuta e quer aprender com o Thiago, que ele tem diversos cursos, dá palestra no Brasil inteiro. Os contatos dele vão estar aqui embaixo, tá? Todas as dúvidas. Depois eu queria te pedir um favor, Thiagão. Se esse exemplo que você deu da toalhinha, que você pode gravar um vídeo específico, postar no seu Instagram, pra galera ver o ângulo certinho e acompanhar por lá. Lógico. Pode ser? Pode ser. Então, ó, tá o trato feito aqui, ele vai postar esse vídeo, vocês acompanham lá no Instagram dele. E muito obrigado pela participação. Valeu, irmão. Muito obrigado, viu? Vamos junto e vamos gravar um segundo episódio Vamos com sim. você também. A gente pode pegar algum desses tratamentos bem específico e falar só sobre ele. Beleza. Tá bom? Combinado. Obrigado, Thiagão. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Queria agradecer a participação e valeu. Valeu, Thiagão. Valeu, pessoal. Obrigado.